Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Vocês estão aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou o Marcelo Murim e estamos começando mais uma semana. Hoje é dia 17 de março do ano de 2025 e vamos começar a semana com as nossas leituras comentadas aqui no canal. Antes de a gente começar efetivamente com a leitura, só passar alguns recados, né? Esses recados de prática, a gente passa todo início de transmissão. Você está aqui no canal Conexões e Crenças na Twitch. Na Twitch nós fazemos as transmissões ao vivo, todas as segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, as segundas e quartas da Bíblia Peshitta e as sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Esses vídeos que são transmitidos ao vivo, depois eu baixo eles, trato, legendo e subo no YouTube. Então, no canal do YouTube, que vocês veem aqui, Conexões.crenças no YouTube, né, sem o cedilha, sem o tio, tem lá todo o conteúdo das leituras que nós fazemos aqui no canal. Então, vocês vão encontrar lá a playlist da Bíblia Peshitta, a playlist do Livro dos Espíritos, a playlist de Salmos, a playlist de Provérbios e a playlist de Práticas. Então é todo o conteúdo que nós temos no canal. Os salmos e os provérbios são orações que a gente faz diariamente no nosso canal Conexões.crenças no Instagram. Então no Instagram todo dia de manhãzinha a gente publica lá uma leitura de uma oração. Fizemos os 150 salmos, agora a gente está fazendo provérbios, terminando a gente vai dando sequência a outras orações, tá? A ideia é a gente sempre começar energizado as nossas manhãs. E aí depois eu trago esses vídeos para o YouTube também, eu vou esperando juntar em blocos e vou subindo no YouTube também, tá? Então o YouTube tem todo o conteúdo do canal, no Instagram tem as orações e as práticas, né? E alguns outros posts que a gente faz eventualmente, posts mais relacionados aí à questão da energia, da vibração, enfim. Esse é todo o conteúdo do nosso canal, tá bom? Então espero que vocês estejam gostando. Peço para que, se estiverem gostando, curtam, compartilhem, deixe o seu joinha aí, né? Clique no sininho para ser avisado quando tiver um outro vídeo, tanto no YouTube quanto no Instagram. A divulgação ajuda a gente no engajamento, ajuda a gente a fazer essa comunidade crescer e a partir daí conseguir trazer mais conteúdo para vocês, se vocês estão gostando e acham que é interessante o conteúdo que a gente traz, tá bom? E claro, deixe seu comentário, sua sugestão, que a participação de vocês é importante para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso trabalho. Antes da gente começar a leitura, quero falar também do nosso parceiro, sempre falo da Clima Digital, que é o nosso parceiro desse projeto, responsável pela parte técnica, de backstage aqui, né, de bastidores. Então, se você está procurando aí um parceiro para algum projeto digital que você tem engavetado, procure por eles no @Clima Digital no Instagram, ou no site www.climadigital.com.br, tá bom? Eles realmente são profissionais de qualidade, de confiança e vão poder te ajudar, assim como estão fazendo comigo, tá bom? Grande abraço aí a todos, um grande abraço. Por que eu estou mandando um grande abraço? Não acabou ainda, né? Estamos começando. Mas não, assim vai um grande abraço para todos. Vamos dar início à nossa leitura de hoje. Nós estamos aqui no primeiro livro de Crônicas da Bíblia, né? No capítulo 15. Vou começar aqui no capítulo 15. Crônicas, a gente viu que ele começa a trazer um detalhamento maior daquilo que foi falado nos outros livros, né? De Samuel, de Juízes, de Reis, etc., né? Então ele vai trazendo um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informação aqui ao longo do livro de Crônicas. Então vamos lá, vamos dar início aqui hoje com o capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas. Davi transporta a arca a Jerusalém. E ele edificou para si palácios nas cidades de Davi e construiu lugar para a arca de Maria e os utensílios do tabernáculo. Então Davi ordenou aos levitas que transportassem a arca de Maria e para que cuidassem dela para sempre. Reuniu, pois, Davi a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca de Maria ao lugar que lhe construíra. Também reuniu Davi os descendentes de Arão
e os levitas para falar com eles. Os filhos de Cahat, o ancião Uriel e os seus irmãos, 120. Os filhos de Merari, o ancião Ashael e seus irmãos, 220. Os filhos de Gershom, o ancião Yoil e seus irmãos, 130. Os filhos de Elitsafan, o ancião Shemaiah e os seus irmãos, 200. Os filhos de Hebron, o ancião Eliabe e seus irmãos, 80. Os filhos de Ozil, o ancião Aminadav e seus irmãos, 112. Então convocou Davi ao sacerdote Sadoc, a Avitar, aos levitas, a Uriel, a Amsa, a Ioil, Shemaiah, a Uriel e a Aminadav, para lhes dizer: Vós sois os patriarcas dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca de Mariá, Alahá de Israel, ao lugar que lhe tem sido previamente construído. Não seja que Mariá, nosso Alahá, irrompa contra nós, porque não o buscamos como se deve. Então os sacerdotes e levitas se santificaram para fazer subir a arca de Mariá, Alahá de Israel. Os levitas trouxeram a arca de Mariá, tal como Moisés ordenara por mandato de Mariá, e transportaram sobre seus ombros. Depois Davi disse aos anciãos dos levitas que designassem entre seus irmãos aos que haviam sobrevivido, para que cantassem acompanhados com instrumentos musicais, com saltérios, com harpas e com símbolos, para que os fizessem ressoar, para levantar suas vozes com regozijo. E os levitas designaram a Amon bar Yoil de seus irmãos, a Asaf bar Beraquiá, e dos filhos de Merari, a Atan bar Caxiaró, e em segundo lugar com ele seus irmãos, Zacaria bar Neiel e Riorael, Eliabe, Benaia, Messaiah, Assá, Metitá, Elifaró, Mequiaró, Ovar-Adom e Iail. Todos estes eram os que estavam de pé às portas e entoavam cânticos, Amã, Asaf e Atan. Todos estes eram os que tocavam instrumentos musicais de bronze, quando ministravam Azariá, Azail, Ioil, Iani, Eliabe, Messiá e Benaia. Os que louvavam com cânticos eram Matitá, Mequiarro, Ovaradom, Ozail e Ozaniá. Estes tocavam com harpas cada dia às 9 da manhã, às 12 e às 3 da tarde. Benaia, chefe dos levitas, tocava cada dia em uma câmara, pois o lugar fora preparado para ele. Beraquiá e Raucana tinham os cuidados que a arca requeria. Sebanias, Ioshafá, Natanael, Amassaia, Zacaria, Benaia e Eleazar, os sacerdotes, eram os que tocavam as trombetas diante da arca de Mariá. E Ovaradom e Ahiá tinham também o cuidado da arca. Davi, os anciãos de Israel e os chefes de milhares foram para fazerem subir a arca do pacto de Mariá da casa de Ovaradom com grande regozijo. E sucedeu que, ao trazer os levitas a arca na qual estava o pacto de Mariá, sacrificaram 7 touros e 7 carneiros, pois Mariá os ajudara. Davi vestia roupas de linho fino, e todos os levitas que levavam a arca estavam vestidos também com roupas de linho fino. Davi levava sobre suas roupas de linho fino um éfode de linho fino. E Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca na qual estava o pacto de Mariá, com cânticos, com som de trombetas retas e encurvadas, e com gritos de júbilo. E aconteceu que, quando chegou a arca na qual estava o pacto de Mariá, e entrou até chegar à cidade de Davi, Malquiel, filha de Saul, espiava pela janela e olhou o rei Davi, que saltava com grande júbilo, e ela o desprezou em seu coração. Capítulo 16. A arca em Jerusalém. Trouxeram, pois, a arca de Mariá e a colocaram em seu lugar no meio da tenda que Davi levantara para ela.
e ofereceu ofertas queimadas e de paz diante da arca de Maria. Quando Davi terminou de oferecer as ofertas queimadas de paz, abençoou o povo de Israel em nome de Maria dos exércitos. A todo o povo, a toda a casa de Israel, homens e mulheres, jovens e meninos, a cada um lhes repartiu um bolo de pão, um pedaço de carne e um bolo de pão branco e fino, e todo o povo se foi, cada um à sua casa. E designou os levitas para que ministrassem diante de Maria, perante a arca de Maria, para que celebrassem, dessem graças e louvassem a Maria, o Alahá de Israel. Asaf era o chefe deles, e Zacarias, o subalterno, também Yorael, Matita, Eliabe, Benaia, Asaf, Aminadav, Asaf, Nazael e Asaf. Todos estes eram sacerdotes que continuamente tocavam as trombetas diante da arca de Maria. Maria, cântico de ação de graças a Maria. Então Davi naquele dia abriu sua boca, ele e os chefes de todos os sacerdotes e os levitas, para entoar louvores a Maria, cercados por Asaf e seus irmãos. Estes são os primeiros louvores que Davi cantou naquele dia diante da arca de Maria. Rendei graças a Maria, invocai seu nome, fazei conhecidas suas obras entre as nações. Cantai-lhe e rendei-lhe graças, falai de todas as suas proezas. Gloriai-vos em seu santo nome, regozije-se o coração de todo o que busca a Maria e seu poder. Orai diante dele continuamente, recordai-vos das proezas que ele fez, suas maravilhas e os juízos de sua boca. Ó descendência de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, os escolhidos do excelso. Ele é Maria, nosso Alahá, cujos estatutos estão em toda a terra. Recordai-vos para sempre do seu pacto, da palavra que ordenou a 1000 gerações. Do juramento que fez a Abraão, do pacto que fez com os filhos de Isaque, e o decreto a Jacó para sempre. Com Israel fez um pacto eterno. E lhes disse: a vós entregarei a terra de Canaã, a porção de vossa herança. Quando éreis um pouco em número, e estrangeiros nela. Quando vós fostes levados cativos de nação em nação, e de um reino a outro reino, não permitiu que os governantes vos fizessem dano, e por vossa causa castigou os reis e lhe disse: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Cante a Maria toda a terra, e dia após dia proclamai sua salvação. Declarai sua glória entre as nações, porque grande é Maria e muito louvado. Temido é sobre todos os reis, porque todos os ídolos das nações são imagens, mas Maria fez os céus. Glória e formosura há em sua presença, poder e grandeza em seu santuário. Rendei graças a Maria, ó famílias das nações, rendei graças a Maria por sua glória e por seu poder. Rendei graças a Maria pela glória de seu nome. Trazei oferendas e rendei graças a ele com oração de sua boca. Adorai a Maria com cânticos santos. Treme diante dele toda a terra. O mundo será estabelecido para que não seja sacudido. Alegrem-se os céus e regozije a terra. Que digam entre as nações: Maria reina. Ruja o mar em sua plenitude. Regozijem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores do bosque entoarão louvores na presença de Maria, que venha julgar a terra, julgará o mundo com justiça, repreenderá as nações com verdade. E disse: rendei graças a Maria, porque ele é bom, e para sempre é sua misericórdia. Salva-nos, ó Maria, salva-nos, ajunta-nos e atrai-nos dentre as nações, para que rendamos graças ao seu santo nome e para que cantemos teus louvores. Bendito é o Senhor dos senhores de Israel, desde as eternidades até as eternidades. E todo o povo diga amém, com boca agradável e pura louvarão a seu Alahá. Então deixou ali diante da arca do pacto de Maria a Asaf e seus irmãos, para que ministrassem diante de Maria continuamente, cada um em seu dia. A Ovaradom e seus irmãos, que eram 68,
a Alvaradon, o mais jovem, filho de Atã, e a Hassá, todos esses vigiavam os acessos exteriores. O sacerdote Tzadok e seus irmãos, os sacerdotes, eram todos os sacerdotes que ministravam diante do tabernáculo de Mariá com grande alegria na cidade de Geveon, e ofereciam ofertas queimadas a Mariá continuamente ao amanhecer e ao entardecer, sobre o altar das ofertas queimadas, para fazer tudo o que está escrito na lei de Mariá, a qual dera por meio de Moisés para instruir os filhos de Israel. Estes são os nomes dos homens que foram designados para o louvor: Ramã, Yorotom e os demais, homens justos, cujos nomes permaneceram em segredo, que rendiam graças a Mariá, porque para sempre a sua misericórdia. Estes mesmos homens justos cantavam louvores, não com instrumentos musicais, nem com pandeiros e tamboris, nem com trombetas encurvadas nem retas, nem com símbolos ressoantes, mas com a boca agradável e com a oração pura e perfeita, com a retidão e integridade diante de Mariá, Alá dos exércitos, Senhor de Israel, Senhor de todos os servos. Então Davi despediu o povo, e os do povo se retiraram cada um para a sua casa. E Davi voltou para a sua casa para bendizer a sua família. Vamos para o capítulo 17 agora. Mariá promete a Davi uma casa estável. Aconteceu que enquanto Davi vivia em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Veja, eu habito em uma casa recoberta com vigas de cedro, enquanto a arca de Mariá está posta no interior de uma tenda de pelo de cabra. Então Natã disse a Davi: Vai e faze tudo o que estiver no seu coração. E aconteceu que naquela mesma noite veio a palavra de Mariá ao profeta Natã e lhe disse: Vai, assim falarás a meu servo Davi: Tu não construirás casa para que eu habite nela, pois não habitarei em uma casa desde o dia que fiz subir, pois não habitei em uma casa desde o dia que fiz subir a Israel do Egito até agora, mas tenho andado de tenda em tenda. Eis que, acaso onde quer em que andei com todos os filhos de Israel, a quem ordenei para que julgassem a meu povo Israel, e lhe disse: Por que não me construísse uma casa recoberta com madeira de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz Mariá dos exércitos: Eu te tomei do redil de trás das ovelhas, para que fosse rei sobre o meu povo de Israel. Por onde quer que foste, eis que estive contigo. Exterminei a todos os teus adversários de tua presença e te fiz um grande nome, com o nome dos grandes que há na terra. Preparei também um lugar para meu povo Israel e o farei morar. E eu estabelecerei em seu lugar e não mais será removido, e os filhos da iniquidade nunca mais o levarão cativo como no passado. Desde o dia em que te constitui juiz sobre meu povo Israel, porém, te dei descanso de todos os teus adversários. Do mesmo modo, Mariá te declarou que o reino está estável para sempre. Mas quando se completem os dias em que há de viver e partires e sejas reunidos a teus pais, levantarei a um descendente teu depois de ti, que procederá dos teus lombos, e o estabelecerei em teu reino. Ele construirá casa para meu nome, e estabelecerei o trono de seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa parte aqui que eu acabei de ler, que está em vermelho, ele se refere ao Messias. Não apartarei dele minhas misericórdias, como as apartei de Saul, que te precedeu. Agora está em vermelho de novo. Eu o porei em autoridade sobre a minha casa e sobre o meu reino para todo sempre, e o trono de seu reino lhe será estabelecido para sempre. Assim falou o profeta Natã a Davi acerca de todas estas coisas e acerca de toda esta visão. Então veio o rei Davi e se sentou diante de Mariá, dizendo: Quem sou eu diante de ti, ó Senhor dos senhores, e que é minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E isso ainda te pareceu pouco, ó Senhor dos senhores, pois também falaste antecipadamente acerca da casa de teu servo,
pois a todos os homens que te temem de todo o coração, os tira da escuridão para a luz, ao Senhor dos Senhores. Que mais pode dizer Davi diante de ti pelas honras que lhe concedestes? Evidentes são teus feitos a teu servo, ó Senhor dos Senhores, pois tu conheces o que há no coração de teu servo, e lhe fizeste todas estas grandezas para enaltecer a teu servo. Porque isto compreendi, ó Senhor dos Senhores, pois não há outro como tu, e não há Alahá senão somente tu, de acordo com tudo o que nós temos escutado com nossos ouvidos. Quem há para ti como o teu povo de Israel, povo único na terra, ao qual tu te manifeste desde o céu para salvá-los, e por cuja causa fizeste tremendas e terríveis provas e imponentes pragas sobre os egípcios até tirá-los dentre eles. Estabeleceste para ti a teu povo de Israel, para que fosse teu povo para sempre, e tu, ó Maria, vieste a ser o seu Alahá. E agora, ó Maria, que a palavra que falaste acerca de teu servo e acerca de sua família seja confirmada para sempre. Faze tal como fizeste. Sejam confirmadas tuas obras para sempre. Seja glorificado teu nome eternamente no meio do mundo, para que eles sigam. Maria dos exércitos, o Senhor dos senhores é o Alahá de Israel, e a casa de teu servo Davi seja confirmada em tua presença eternamente. Pois tu, ó meu Alahá, mostraste o segredo ao teu servo e lhe disseste: constrói casa para ti, por isso teu servo dispôs em seu coração elevar diante de ti esta oração. Agora, pois, ó Maria, tu és meu Alahá, e todas tuas retas palavras são boas, as quais falaste a teu servo. Portanto, manifesta-te para bendizer a casa de teu servo, a fim de que esteja diante de ti eternamente, porque tu és Maria, ó Senhor dos senhores, que falaste, e por tua bênção são abençoadas as casas dos justos eternamente. Um agradecimento de Davi para Deus. Capítulo 18. Conquistas militares de Davi. Aconteceu depois dessas coisas, Davi feriu a fio de espada os filisteus e os expulsou. E Davi tomou uma corda de medir das mãos dos filisteus e capturou Gate e suas aldeias. Estes eram os povoados dos filisteus que estavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas, e os moabitas chegaram a ser seus servos, que lhe traziam tributo. Davi matou Edarzar, rei de Tsová, quando este ia delimitar seu território junto ao rio Eufrates. Davi tomou dele 1000 carros de guerra e a 7.000 cavaleiros, e Davi começou a destruir a todos os carros de guerra, mas deixou 100 carros deles. Então, quando os homens de Edom e de Damasco vieram a apoiar a Redarzar, rei de Tsová, Davi matou 22.000 homens de Edom. Depois Davi estabeleceu governadores em Damasco, e os de Damasco chegaram a ser servos de Davi e lhe traziam tributo. E Maria livrava Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que os cavalos dos servos de Redarzar traziam pendurados e os levou a Jerusalém. Também de Teba e de Berotai, cidades de Redarzar, Davi tomou grande quantidade de bronze, com o qual Davi fez o grande lavatório, as colunas de bronze, os touros de bronze e utensílios de bronze em grande quantidade. Quando soube Pol, rei de Antioquia, que Davi derrotara os exércitos de Redarzar, rei de Sabá, mandou seu filho Yorã ao rei Davi para saudá-lo e bendizê-lo por haver lutado contra Redarzar e por havê-lo derrotado, pois Redarzar era um guerreiro valente. Ele enviou por meio de Yorã utensílios de prata, utensílios de ouro, utensílios de bronze, os quais também o rei Davi consagrou a Maria, junto com a prata e o ouro que tomara de todas as nações que ele conquistou, dos edomeus, dos amonitas, dos filisteus e dos amalequitas. Também Avishai, filho de Tsoriá, irmão de Joav, matou a espada 18.000 edomeus no Vale do Sal. Davi estabeleceu governadores sobre os edomeus, e todos os edomeus chegaram a ser servos de Davi. E Maria livrava Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel e transmitia
direito e justiça a todo o povo. Yoav bar Tzoria era comandante-chefe, e Yoshafat, filho de Ailud, era o governador. Tzadok bar Artiov e Ahimelech bar Avitar eram sacerdotes, e Sheraiah era o escriba. Benaia bar Ioiadá estavam a cargo dos arqueiros e dos que atiravam com fundas, e os filhos de Davi eram os príncipes. 19. Capítulo 19. Vitórias de Israel sobre os amonitas e arameus. E sucedeu depois destas coisas que morreu Nahash, rei dos amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Hanum, filho de Nahash, tal como seu pai mostrou compaixão comigo. Então Davi enviou emissários para lhe dar consolo pela morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos amonitas para dar consolo a Hanum. Mas os príncipes dos amonitas disseram a Hanum, seu senhor: realmente Davi honrara a teu pai durante sua vida, mas por que te envia consoladores? Davi não enviou seus servos a nós para espiarem a cidade, para conhecer as entradas e as saídas. Então Hanum tomou aos servos de Davi e raspou a metade de suas barbas e metade de seus cabelos. Cortou suas vestes quase até o umbigo e os despiu. Quando informaram a Davi, mandou homens para que os encontrassem, pois estavam envergonhados. E o rei lhes disse: ficai em Jericó, até que vos torne a crescer vossa barba, e então regressai. Ao ver os amonitas que haviam procedido insensatamente com os servos de Davi, Hanum e os amonitas enviaram 1000 talentos de prata para alugarem carros de guerra e cavaleiros de Aram-Narim, de Haran, de Sobá e de Aram. Contrataram 32.000 cavaleiros, e o rei de Haran, o rei de Aram, o rei de Aram-Narim e o rei de Sobá, com seus exércitos, chegaram para acampar diante de Medeba. Também os amonitas se concentraram desde suas cidades para vir à batalha. Quando Davi soube, enviou Yoav e todo o exército de valentes. E os amonitas saíram e se puseram em ordem de batalha à entrada da cidade. E os reis e seus exércitos estavam acampados à parte nos campos. Ao ver Yoav que a batalha se intensificava contra ele, tanto pela frente como pela sua retaguarda, selecionou dentre todos os valentes de Israel e os colocou em ordem de batalha contra Aram. Ao resto do povo, o pôs a cargo de seu irmão Aviashai. Depois se colocou em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E lhe disse: se Aram prevalecer sobre mim, tu me virás livrar. E se os filhos de Amon prevalecerem sobre ti, eu irei e te livrarei deles. Fortalece-te e prevalece sobre eles por nosso povo e pela cidade de Alahá, e que Maria faça o que lhe pareça bem. Então se aproximou Yoav e o povo que o acompanhava a pelejar contra os arameus, e estes fugiram de diante dele. Quando os amonitas viram que os arameus fugiram, também eles se retiraram de diante de seu irmão Abishai e chegaram à cidade. Então Yoav regressou a Jerusalém. Ao ver os arameus que foram derrotados diante dos filhos de Israel, mandaram emissários e trouxeram os arameus que estavam do outro lado do rio e foram a Elão com Sobaque, comandante de Redarazar, à frente deles. Quando informaram a Davi, este reuniu todo o Israel e chegou a eles, e Davi se colocou em ordem de batalha para se enfrentar em batalha com os arameus e lutar contra eles. Os arameus fugiram dos filhos de Israel, e Davi destruiu 7.000 carros de guerra e 4.000 homens de pé. E Sobaque, comandante de Redarazar, foi morto ali. Quando os servos de Redarazar viram que foram derrotados diante dos filhos de Israel, fizeram a paz com Davi e lhe serviram. E os arameus se negaram a prestar ajuda aos amonitas. Guerra, só guerra. Vamos lá, capítulo 20. Sucedeu que no ano seguinte, no tempo quando os reis saíam para a guerra, Yoav reuniu os exércitos e foi e acampou contra a terra dos amonitas e a capturou.
Também acampou contra Rabat, a grande cidade deles. Porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe capturou Rabat, sua cidade, e a destruiu. Davi tomou a coroa da cabeça de seu rei, pesou-a e verificou que pesava um talento de ouro, e havia nela gemas preciosas, e Davi a colocou em sua cabeça, e obteve um grande despojo da cidade. E o povo que estava nela o trouxe atado em cadeias, com fixadores de ferro, com ferrolhos e com grilhões, e os prendeu a todos eles. E fez o mesmo a todos os homens que encontrou nas cidades dos amonitas, mas a nenhum deles matou, pois foi e os fez habitar nos povoados do território de Israel. Então Davi e todo o seu povo voltaram para Jerusalém. Depois destas coisas, houve guerra novamente em Gaza contra os filisteus. Nesse tempo, Savic de Ramessat matou a Sipai, que era um dos descendentes dos gigantes. Novamente houve guerra contra os filisteus, e Elhanan bar Yair matou Larmi, um dos descendentes do que lançava injúrias, que era irmão de Golia, o gigante de Gat, cuja ponta de sua lança era tão pesada como um rolo de tear. Do mesmo modo, houve guerra novamente em Gat, onde havia ali um gigante, um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 no total. Ele também foi gerado pelo que lançava injúrias. Mas quando estava injuriando a Israel, Jonathan bar Shammah, irmão de Davi, o matou. Estes 4 foram gerados pelo que lançava injúrias em Gade, os quais foram derrotados pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 21. Censo militar de Davi. Aconteceu que se levantou Satanás contra Israel e induziu Davi a que fizesse um censo em Israel. Então Davi disse a Joabe bar Soria e aos príncipes do povo: Ide e levantai um censo do povo de Israel, desde Barsheba até Dan. Depois voltai a mim para que eu conheça a quantidade de gente. Mas Joabe disse ao rei Davi: Mariá teu Alahá, adicione a teu povo 100 vezes mais do que são, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas se todos são teus servos, por que nosso senhor, o rei, pretende levar a cabo tal coisa? Contudo, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e Joabe saiu, andou por todo Israel e voltou para Jerusalém. Joabe entregou a Davi o resultado do censo do povo. E aconteceu que o censo dos filhos de Israel chegou ao resultado de 1.100.000 homens de pé, que desembainhavam espada. E da tribo da casa de Judá eram o total de 470.000 homens que desembainhavam espada. Porém os levitas, os sacerdotes e a tribo da casa de Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei era reprovável a Joabe, e Joabe se negou a contá-los. Este assunto também pareceu desagradável a Mariá, que Davi fizesse o censo de Israel. Então Davi disse a Mariá: Eis que pequei gravemente ao ter feito isso. Porém, agora peço-te que tires a culpa de teu servo, pois atuei com grande insensatez. E tendo-se apresentado a Davi bem cedo, veio a palavra de Mariá ao profeta Gade, e lhe disse: Vai, disse a Davi, assim diz Mariá: Darei sobre ti 3 calamidades, escolhe uma delas e a farei para contigo. Em seguida, o profeta Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz Mariá: Determina para ti 3 anos de fome no país, ou ser entregue 3 meses diante dos teus adversários, e que eles te persigam e te subjuguem, ou que a espada de Mariá seja contra Israel durante 3 dias. Agora, pois, entende e considera, que resposta darás àquele que me enviou a ti. Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado, que eu seja entregue nas mãos de Mariá, pois sua misericórdia é imensa, mas que eu não seja entregue nas mãos dos homens. Então Mariá enviou uma epidemia a Israel, e caíram 70.000 homens de Israel. Depois Mariá enviou um anjo a Jerusalém para destruí-la, mas quando ia destruí-la, olhou Mariá e ficou satisfeito com aquele mal. E disse ao anjo destruidor: Causaste muita destruição, refreia agora a tua mão. E o anjo de Mariá permaneceu junto à eira de Arã,
o Jebuseu. Então Davi levantou seus olhos e viu o anjo de Maria que estava entre o céu e a terra, e tinha em sua mão uma espada desembainhada estendida contra Jerusalém. Em seguida Davi e os anciãos que o acompanhavam se prostraram, cobriram-se de saco de cilício e se prostraram sobre seus rostos. Então disse Davi a Maria: Eu sou o que pecou, e a insensatez que cometi é muito grande. Mas estas inocentes ovelhas que fizeram, ó Maria, meu Alahá, que tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas que se detenha a mortandade contra o povo. Então o anjo de Maria ordenou a Gade: Sobe a dizer a Davi que suba e edifique um altar a Maria na eira de Arã, o Jebuseu. E Davi subiu de acordo com a palavra de Gade, que falara em Davi, que falara em nome de Maria. Davi viu que o anjo que estava causando destruição entre o povo refreara sua mão e não causava mais destruição. Quando Davi se dirigiu a Arã, Arã se virou e viu a Davi e se prostrou diante de Davi, rosto em terra, e Arã saiu de sua eira. Então Davi disse a Arã: Dá-me o lugar desta eira para edificar nele um altar a Maria. Dá-me por prata e por bom preço para que seja detida a mortandade entre o povo. Arã respondeu a Davi: Tome-o para ti, meu senhor, o rei, e que meu senhor, o rei, faça o que bem lhe parecer. Eu também porei os touros para a oferta queimada, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferenda, e porei tudo o que se necessite. Mas o rei Davi disse a Arã: Longe de mim, certamente comprarei de ti com prata em seu preço justo, pois não tomarei o que te pertence, nem apresentarei oferta queimada a Maria que não me custe. Então Davi comprou de Arã o lugar da eira por 500 siclos. Depois Davi edificou ali um altar a Maria, apresentou ofertas queimadas, ofertas de paz e cordeiros e orou a Maria. E ele lhe respondeu, e desceu fogo do céu, o qual consumiu as ofertas queimadas que estavam sobre o altar. Quando Maria viu, disse ao anjo: Embainha tua espada. Naquele tempo, vendo Davi que Maria lhe respondera na eira de Arã, o Jebuseu, ofereceu ali grandes sacrifícios, e pôs ali o tabernáculo que anteriormente Moisés fizera no deserto, durante o êxodo dos filhos de Israel, desde o Egito. Naquele mesmo tempo, Davi sentiu muito medo e não podia ir orar a Maria, porque estava atemorizado por causa das espadas do anjo de Maria. Capítulo 22. Preparativos para a construção do templo de Maria. Então Davi disse: Este será o lugar para a casa de Maria Alahá, e este será o lugar para o altar das ofertas queimadas de Israel. E Davi ordenou que reunissem a todos os prosélitos que havia na terra de Israel, e que designassem pedreiros dentre eles para que lavrassem pedras para a casa de Maria. Também que designassem dentre eles a ferreiros que forjassem ferro e fabricassem machado e machadinhas. Davi preparou tantas barras de ferro e de bronze que era impossível pesá-las. Do mesmo modo, a madeira de cedro era incalculável, pois os de Tiro e os de Sidom trouxeram a Davi grande quantidade de madeira de cedro. Então disse Davi: Meu filho Salomão é ainda um jovem sem experiência, mas está declarando a seu respeito no livro que edificará a casa de Maria, para exaltá-lo sobremaneira, com renome, grandeza e glória sobre todas as cidades. Portanto, eu lhe farei todos os preparativos que se requeira enquanto eu viva. E Davi lhe preparou tudo o que a casa requeria, sem que nada faltasse. Em seguida chamou a seu filho Salomão e lhe disse: Tu edificarás a casa a Maria Alahá, o Senhor dos senhores de Israel. Porque ele, por meio de um profeta, mandou-me dizer: Derramaste muito sangue e levaste a cabo grandes guerras. Tu não edificarás a casa a meu nome, porquanto tens derramado muito sangue na terra diante de mim. Mas te nascerá um filho, o qual será homem pacífico. A ele darei repouso de todos os seus adversários que lhe rodeiam. Seu nome será Salomão, e em seus dias todo Israel terá paz e repouso. E ele edificará a casa a meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o trono do seu reino sobre Israel para todo sempre. E certamente agora, meu filho, Maria, seja contigo para que bem te suceda na construção da casa a Maria teu Alahá, tal como ele expressou para mim.
Que ele te conceda sabedoria e profecia, para que governes sobre Israel e guardes os estatutos de Mariá teu Alahá, tal como ele te tem ordenado. Então, bem te sucederá se guardares e praticares estes mandamentos, estatutos e decretos, tal como Mariá ordenou a Moisés que os ensinasse a Israel. Portanto, esforça-te e se valente, não temas nem te amedrontes, pois eu já te preparei tudo quanto necessites para a construção da casa de Mariá. Dispus para ti 100.000 talentos de ouro, dispus para ti milhares de talentos de prata, porém dispus para ti incalculável quantidade de bronze e de ferro, e nenhum homem que caminha sobre a terra é capaz de calcular o total de seu peso, porque é demasiado. Do mesmo modo, pus à tua disposição madeira e pedras, as quais tu poderás acrescentar. Além disso, há muitos trabalhadores, pedreiros, operários e carpinteiros, e ourives de ouro e prata, artesãos que trabalham com bronze, e os ferreiros são incalculáveis. Sê firme e leva-o a cabo, e Mariá te ajudará. Também Davi deu ordens a todos os anciãos de Israel, dizendo-lhes: Apoia meu filho Salomão, pois que Mariá, vosso Alahá, está convosco, para vos ajudar e vos sustentar. Por todos os lados, eis que ele entregou diante de vós a todos os moradores da terra. A terra está sujeita diante de Mariá e diante de seu povo. Disponde, pois, agora vosso coração e vossa alma para orar diante de Mariá, vosso Alahá. Levantai-vos e edificai o santuário de Mariá, Alahá, para que tragam ali a arca que contém o pacto de Mariá, nosso Alahá, e os utensílios consagrados de Mariá, nosso Alahá, e construam a casa por causa de seu grande nome, o qual é invocado sobre nós. Vou no capítulo 23. Tarefas dos levitas na construção do templo. Sendo Davi um ancião de avançada idade, designou a seu filho Salomão sobre o reino de Israel. Então congregou a todos os anciãos dos sacerdotes e dos levitas. Os levitas foram contados de 30 anos em diante, e o número dos homens, um por um, foi de 38.000. Destes, Davi designou a supervisores sobre as obras da casa de Mariá, 24 homens sobre cada 1.000, além de juízes e escribas, 6 sobre cada 100, para que supervisionassem e eligissem a construção e se apressassem em seus esforços, em seus recursos, em suas obras, em seus cálculos, em suas contribuições e caridades que seriam repartidas entre os pobres. Davi designou administradores e supervisores para que estivessem a cargo dos pobres e necessitados, para suprir e distribuir aos necessitados, um sobre cada 10, para que não lhe faltasse nada. E Davi designou todos eles em seus postos, segundo os filhos de Levi, Gershom, Cahat e Merari. De Gershom, Ladã e Shami. Os filhos de Ladã foram Nar-Lail, o mais velho, e Yotam e Oil, 3. Os filhos de Shemaiah foram Salmot, Esail e Aram, 3. Estes 3 foram os patriarcas de Shami. Os filhos de Shami foram Nahat, Zavdá e Ashosh e Beriá. Estes foram os 4 filhos de Shami. Nahat foi o mais velho, Zavda o segundo, depois Yoá e Aosh e Beriá. E Beriá não gerou muitos filhos e foi considerada uma só família em sua casa paterna. Os filhos de Cahat, Amram, Yatzar, Evron e Ozil, 4. Os filhos de Amram foram Arão e Moisés. Arão foi escolhido para ministrar no Santo dos Santos, ele e seus filhos para sempre, para trazer os braseiros de incenso diante de Mariá, para que lhe servissem e bendissessem em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, profeta de Mariá, foi chamado entre a tribo da casa de Levi. Os filhos de Moisés foram Gershom e Eleazar. O filho de Gershom foi Samuel, o mais velho. O filho de Eleazar foi Ahima, o mais velho. Eleazar não teve outros filhos. O filho de Ahima foi Ribi, o mais velho. E o filho de Yatzar foi Salmot, o mais velho. Os filhos de Hebron foram Judá, o mais velho, Amariá, e segundo Narzail, o terceiro, e Naquemail, o quarto. Os filhos de Ozil foram Mica, o mais velho, e Shor, o segundo.
Os filhos de Merari foram Mali e Moish. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quish. Eleazar morreu sem gerar filhos, só filhas, e os filhos do seu tio Quish os tomaram por esposas. Os filhos de Moish foram Mali, Adar e Ermot, 3. Estes foram os filhos de Levi, de acordo com suas casas paternas. Os patriarcas, por seu número na lista de seus nomes, cada chefe a cargo das obras da casa de Mariá, de 20 anos em diante. Porque Davi disse: O Senhor dos Senhores concedeu tranquilidade ao seu povo Israel. Ele mora desde agora e para sempre em Jerusalém. E também os levitas transportarão o tabernáculo e todos os utensílios para seu serviço. Assim que, de acordo com as últimas palavras de Davi, os descendentes de Levi foram contados em sua totalidade de 20 anos em diante, pois estavam para assistir aos descendentes de Arão, para ser supervisores na casa de Mariá, para estar a cargo dos que tocavam as trombetas retas e encurvadas, e a cargo das câmaras onde estavam guardados os utensílios consagrados a Mariá. O pão da presença posto em fileiras, a flor de farinha e os pães sem levedura, e a cargo de todos os que cantavam e davam graças, para que se apresentassem cada manhã para dar graças e louvar a Mariá, e do mesmo modo, cada tarde, para apresentar as ofertas queimadas a Mariá durante os dias de repouso, nas luas novas e nos dias de festa solene, de acordo com seu número e conforme eles deviam fazer de contínuo perante Mariá. Também para que tivessem a carga do cuidado dos utensílios do tabernáculo, os utensílios do santuário e o cuidado de seus irmãos, os filhos de Arão, quando se lhes fosse requerido ministrar na casa de Mariá. E é isto. Por hoje, encerramos aqui a nossa leitura. Fomos do capítulo 15 até o 23, né? Crônicas tem 29 capítulos. Na quarta-feira, provavelmente, não sei, acho que na quarta não, porque quarta-feira é feriado aqui, eu vou ter um compromisso, mas na quinta-feira vou concluir esse capítulo essa semana, provavelmente na quinta-feira, tá bom? É isso. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco nessa leitura. Desejo a todos uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Todos estejamos aí abençoados por Deus, unidos pelo amor de Cristo, e uma abençoada semana para todos, uma ótima segunda-feira, e nos vemos aí ao longo da semana, provavelmente na quinta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu!